nós postamos as atas do CONCAMP, que é um acompanhamento das decisões que são tomadas pelo Conselho, tá certo? Então, esse é um breve histórico sobre o Conselho. Vou chamar a Anaíse agora. Anaíse, só para constar, já temos quórum para iniciar? Já sim. Já temos? Está faltando um discente só, o Jean, mas já temos quórum. O quantitativo tem quórum? Tem sim. Tá certo. Então, eu vou colocar novamente aí colocar novamente a pauta da reunião. Vou colocar no chat a pauta da reunião. Então, temos praticamente, né, a aprovação da ata da reunião anterior. O primeiro assunto, que acredito seja um dos mais importantes, é a deliberação dos novos calendários de 2020 e o plano estratégico de retorno das atividades acadêmicas no campus e o segundo, informes gerais. Tá? Então, eu gostaria de iniciar agora sobre a aprovação da ata da reunião anterior. Então, foi passado para todos os conselheiros. Eu gostaria de colocar em votação essa ata da reunião anterior para todos os conselheiros, se todos aprovam a ata da reunião anterior. E os conselheiros podem, que estiverem de acordo, podem dar um ok, e se alguém estiver contrário, se manifestem também. Podem dar um ok os conselheiros que estiverem de acordo com a ata da reunião anterior, no chat. Bom, eu vi os conselheiros estão de acordo. Certo. Então, como eu vejo aqui que todos deram de acordo, então, pelo que eu vi, a ata foi aprovada com unanimidade. Certo. Então, vamos para o primeiro assunto. Deliberação dos novos calendários de 2020 e plano estratégico. Então, para essa deliberação o que nós fizemos? Eu vou contar um histórico breve, desde a paralisação do nosso calendário até o retorno atual. Então, como todos sabem, em março, quando surgiu a situação do Covid, foi paralisado, né, o nosso calendário, e de lá para cá, não se sabia na época que parou qual que era a dimensão dessa doença, né? Muitos acharam que ia retornar rápido, que ia resolver rápido, mas verificou-se que o problema foi estendendo ao longo do tempo. Então, lá atrás, né, foi estabelecida uma comissão pela reitoria, que ela foi responsável, naquela época, pela paralisação do calendário das atividades acadêmicas. E o tempo foi passando, né, e verificou a necessidade de fazer uma comissão maior que tivesse todos os membros, de todas as áreas da nossa instituição. Foi formado um GT, né, um grupo de trabalho que chama Comparece. Nesse GT tem 37 pessoas, 37 membros de diversas áreas, de todas as áreas representativas da instituição, para poder discutir sobre o retorno, sobre as possibilidades de retorno não presencial, certo? Que não é retorno EAD, existe uma diferença, é um retorno, né, da atividade acadêmica não presencial. Então, tem uma pequena diferença. E aí, de lá para cá, né, foi feito várias reuniões por Comparece, e culminou, após várias reuniões, a portaria, foi feita uma portaria algumas portarias, né, pela reitoria, que deixam para o campus, né, o poder da decisão do retorno, desde que eles apresentem as propostas dele, e para isso foi necessário criar um grupo de trabalho do campus, somente para essa fase aí desse novo calendário acadêmico a nível não presencial. Então, nós temos um GT que trabalha isso no campus, e ele observa todas essas nuances e variações que podem ter, esse retorno, as dificuldades que vão ter, estão sendo feitas com esse grupo de trabalho. Inclusive, esse grupo de trabalho, ele fez propostas de calendários. Então, o que foi feito? Foram colocadas as propostas de calendário do grupo de trabalho, né,
no site, nós solicitamos votação de 2 propostas de retorno. Sem alteração das férias, docentes e discentes, e outro com alteração. Então, foi feita uma pesquisa, nós vamos postar aqui na tela o resultado dessa pesquisa. Eu vou postar aqui na tela, só um instantinho. Deixa eu ver se eu localizo aqui, eu vou postar o resultado. O resultado da pesquisa. Eu estou postando aqui, Naís. Você está vendo o resultado da pesquisa na tela? Sim, estou vendo. Tá. Então, eu vou postar o resultado da pesquisa na tela. A gente verificou, então, tinha 2 propostas de calendário. Uma proposta com as férias adiadas e outra com as férias mantidas. Então, foi feita uma pesquisa, né? E, no geral, se você observar aqui, se todos observarem, nós vamos disponibilizar, o Naís, terminando com o CAN, disponibiliza esse resultado no site nosso, tá bom? Que vai ficar lá divulgado no nosso site o resultado da pesquisa, porque como foi feita uma pesquisa, é importantíssimo ter o resultado delas. Então, nas férias mantidas, isso de uma forma geral, para todos os segmentos, ganhou para manter as férias. Eu estou colocando esse resultado, ainda vai ser verificado pelos conselheiros, a opinião de todos. Mas pela pesquisa, ganhou, né, de uma maneira geral, para se manter as férias, e férias adiadas teve uma parcela não tão pequena, uma parcela considerável, porém menor. Isso por segmento. No segmento docente, a gente separou por segmento também, para verificar como ficou. A grande maioria dos docentes optou também para manter as férias. Acho que todos viram aqui. Deu para ver, mas foi suficiente para ver o tempo de exposição? Sim, o Fernando ele gostaria de se posicionar na apresentação. Certo. Fernando, você quer falar? Você quer posicionar algo sobre a apresentação? Posso apresentar em nome do GT? Oi? Eu só ia mostrar de uma maneira geral o resultado e eu ia passar a palavra para você. Pode ser? Não tem problema não. E aí você vai falar de mais detalhes. Eu só vou expor o resultado da pesquisa. Tudo bem? Pode ser. Tá. Ô, Fernando, tenta falar um pouco mais próximo do microfone, pelo menos aqui para mim está saindo muito baixo, tá bom? Tá bom. Tá. Então, eu vou mostrar de uma maneira geral, depois eu vou passar para o Fernando, porque ele vai explicar outras partes também sobre o calendário, porque tem isso, tem as contribuições, tem mais outros aspectos que tem que ser passados para depois os conselheiros tomarem uma decisão, tá certo? Então, eu só vou mostrar o resultado da pesquisa. Então, com relação aos segmentos docentes, nós temos, então, que a maioria também optou pelas férias mantidas, isso na pesquisa, tá bom? No segmento técnico administrativo, que é esse segmento, todos, né, que fizeram a pesquisa optaram por manter as férias. Para o segmento discente, também é um segmento muito importante, né, porque são os alunos que estão aí retornando. A grande maioria também dos discentes optaram por férias mantidas. Comunidade externa, esse último aqui é a comunidade externa. Então, da comunidade externa, pais de alunos, ou principalmente, né, pais de alunos que participaram, a maioria também optou por manter as férias, tá? Com o calendário, com a proposta de férias mantidas. Bom, então, diante dessa exposição, eu vou estar retornando aqui
retirei o compartilhamento das imagens. E isso é somente com relação aos calendários, tá? Que tem essas duas opções. Agora, eu vou pedir para o Fernando, ele vai expor, além do resultado dos calendários, ele vai expor com detalhes os dois tipos de calendários que tem, e explicar dentro do calendário, ele vai abrir os calendários e explicar as diferenças que tem entre esses calendários, e após essa explicação, eu vou passar para os conselheiros para eles se manifestarem sobre a decisão das nossas opções. Tá certo? Fernando, por favor, você pode expor para a gente? Você pode expor para a gente, Fernando, os calendários? Estão vendo a tela aí? Isso. Procura falar bem próximo do microfone para sair bem alto, tá bom? Estão vendo a tela, né? Então, o primeiro calendário que eu coloquei na tela é o das férias adiadas. Então, a gente está ali na deliberação do CONCAN, no dia 8. Semana que vem seria um planejamento pedagógico. A gente teria um dia de férias, devido àquela questão dos professores que a gente já tinha férias marcado para esse período, e a gente precisaria receber. Alguns professores recebem nesse período o adiantamento de férias, então precisa ser mantido um dia de férias. Nesse cenário, a gente retornaria no dia 20 de julho, tá? Aí, no dia 20 de julho, a gente retornaria, faria o primeiro semestre até o dia 25 de setembro, tá? Aí, dia 26, 28, 29 e 30 seria rifas, no caso superiores, reavaliações, nos casos técnicos concomitantes, e conselhos de classes deliberativos ou consultivos, no caso dos integrados e nos técnicos concomitantes. Isso no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente teria aí, então, as nossas férias, o restante das nossas férias, 14 dias, então, do dia 1º de outubro até o dia 14 de outubro. Dia 15 é feriado, dia do professor. Aí 16 e 17 seria planejamento para o retorno do segundo semestre. E no dia 19 a gente retornaria para o segundo semestre. E aí faria até dia 23 de dezembro. Aí começa o recesso natalino e de virada de ano. Então, de 24 até dia 1º a gente estaria em recesso. Voltaria às aulas no dia 4 de janeiro. Do dia 4 de janeiro a gente iria até o dia 6 de fevereiro com aula. E na outra semana, do dia 8 ao dia 13, a gente teria IFAs, reavaliações e conselhos. Aí teria o carnaval, 15, 16, 17, e aí as férias dos docentes e discentes do ano que vem, de 2021. Tá? Dúvidas com relação ao primeiro calendário? Esse, então, é o calendário com as férias mantidas. Então, no nosso planejamento já inicial desde o começo do ano, a gente tinha férias do dia 13 ao dia 26, então a gente está mantendo esse período de férias. Dia 27 é aniversário da cidade de São José dos Campos. 28, 29, 30 e 31 seria planejamento pedagógico, tá? A questão do nosso retorno, da continuação do primeiro semestre. E a gente retornaria, no caso da ECA, no dia 1º de agosto, e no caso dos cursos, nos outros demais cursos, no dia 3 de agosto. Iria até outubro, até o dia 3 de outubro com sábado letivo, e aí do dia 5 até o dia 10 a gente teria IFAs, reavaliações, dos casos dos cursos concomitantes, e conselhos de classe consultivo, no caso do integrado, e deliberativo, no caso dos cursos concomitantes subsequentes. Aí dia 12 seria feriado de Nossa Senhora, dia 13 é uma antecipação do feriado do dia 15, 14, 15 e 16, a gente teria o planejamento pedagógico para o retorno do segundo semestre. No segundo semestre, a gente retornaria na mesma data do calendário anterior, no dia 19, iria até o dia 23 de dezembro, tá? 24 até dia 1º, recesso natalino e de ano novo, retornaria às atividades no ano que vem, no dia 4 de janeiro, e iríamos até o dia 6 de fevereiro com aula. Do dia 8 até o dia 13, IFAs, reavaliações e conselhos de classes deliberativos, concomitantes e integrados. Depois, o carnaval, 15, 16, 17, e aí começa as férias docentes e discentes. Dúvida com relação aos calendários?
Ô, Fernando, tem uma pergunta aí que eles fizeram, os alunos fizeram, sobre aula prática, como é que vai ficar. E mais uma vez, tenta melhorar o áudio um pouquinho, ver se consegue aumentar um pouquinho a coisa. Eu não sei se você consegue, de alguma forma, melhorar. Eu estou ouvindo, mas vai estar bem baixo. Vamos lá, mas isso aí é na outra, na estratégia do campus. Eu falo depois. Certo. Tá ok. Com relação ao calendário, alguma dúvida? Boa tarde, eu tenho uma dúvida. Quem é? Eu sou o Morgan, o pai da Nicole. Eu gostaria de saber, então, assim, só para ficar claro, porque na hora que estava passando ali os slides, alguns slides ali pularam, não apareceram para a gente, pelo menos na minha tela ficou congelado. Então, as aulas dos alunos terminariam no dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Ah, tá. E aí seria o final para a formatura deles. Isso. Entendi. Aí depois tem as reavaliações para aqueles alunos que ficaram. Que ficarem, entendi. Tá ótimo. Essa era a minha questão. Muito obrigado. Tá bom. Nada. Deixa eu voltar, então, à pesquisa. Fernanda. Oi? É a mãe do Pedro, da Automação Integrado. Uma dúvida. O calendário todo seria todas as aulas online? Como que ficaria? Então, não dá para saber. Hoje a gente não tem a certeza ainda. A gente pode, quando for discutir a estratégia do campus, a gente vai apresentar isso. Inicialmente é online. Entendi. Aí, no caso, não teria aulas práticas, igual eles vão para oficina, esse tipo de atividade? Isso fica a critério do professor. Ele pode utilizar um simulador para fazer a prática. Tá. E aí, questão de projeto, que eles têm um projeto integrador para finalizar o curso. Isso também ficaria a critério do professor, essa avaliação? Sim, mas está escrito na estratégia do campus. Eu vou apresentar depois também. Ah, tá. Então, como o Valdeci já tinha dito, a gente teve o resultado geral, então, com a consulta de férias mantida, de 344 pessoas votaram para manter as férias, 202 em adiar as férias. No segmento docente, 38 professores solicitaram manutenção das férias e 11 para adiar as férias. Técnico administrativo, 7 solicitaram manter as férias. Nos discentes, 227 para manter as férias, 151 em adiar as férias. Depois, na comunidade externa, 72 em manter as férias e 40 para adiar as férias. Valdeci? Oi, pode falar. Você quer fazer a votação dos calendários? Depois eu apresento a estratégia, que eu acho que é melhor. Ah, certo. Fazer a votação primeiro? Tá, então vamos voltar aos conselheiros primeiro. E eu vou abrir um tempo aí para algum conselheiro, se quiser falar sobre os calendários, para a gente fazer uma votação. Diante ao apresentado, né? Independente da pesquisa, nós vamos abrir agora para os conselheiros, para votação entre os dois calendários. Porém, eu gostaria de abrir um espaço, se algum conselheiro quiser falar algo antes de fazer a votação, sobre
o calendário com as férias mantidas ou o calendário com alteração das férias, no caso, o adiantamento das férias, né? Alteração das férias. Antes de fazer essa votação, eu vou passar para algum conselheiro, se algum conselheiro quer falar algo, ter uma fala, ter alguma observação. Tudo bem? Então, gostaria, se os conselheiros querem se manifestar. Algum conselheiro quer se manifestar? Boa tarde, Valdeci. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Só uma pergunta. Foi feita uma análise de quantos por cento participaram dessa consulta externa? Por exemplo, eu não conheço o número total de alunos que poderiam votar, escolher entre os dois calendários. Mas eu vi que de professores até teve uma participação boa, enquanto de administrativos foi baixo o número de votos. Não tem nenhum dado de qual a porcentagem de participação na consulta? Se você olhar aí nesse gráfico aí que está na frente, esse primeiro gráfico, você verifica não por porcentagem, mas você verifica o quantitativo de alunos. É a soma aí, 227 mais 151. Perfeito. Mas quantos alunos poderiam votar? 1/3 votou, Clércio. Isso. 1/3. Ah, tá. E de administrativos? O administrativo foram 7, então foi bem menos de 1. 1/5. 1/5, isso. E docente teve a maioria. Eu vi que teve bastante. 70 no total, né? 70 e alguma coisa, né? Então, a maior participação, em termos de quantitativo, foi dos docentes. Mas é uma participação bastante grande, pelo menos em todos os segmentos, né? Que teve, de pais de alunos, tem mais também, não, uma quantidade maior. Só que a participação, ela foi razoavelmente grande também em relação aos pais dos alunos. Tá certo? Certo. Outro questionamento que eu tenho. Essa consulta, ela serve como um guia para os conselheiros se apoiar na sua decisão, certo? Mas o conselheiro, ele precisa seguir a votação ou ele pode votar independente do resultado da pesquisa, da consulta? Não, o conselheiro ele pode votar independente do resultado da pesquisa. Ele pode... a pesquisa é só um norte, né? Para a gente verificar o que a comunidade como um todo, do máximo de pessoas que a gente conseguiu envolver, né? Porque tem uma dificuldade de envolver todas as pessoas, mas a gente divulgou de diversas formas para envolver o máximo número de pessoas possíveis para fazer a pesquisa. E também o tempo que a gente teve para fazer a pesquisa foi um tempo bem curto, né? Foi de sexta até terça-feira, ao meio-dia. Então, diante dessa quantitativo de tempo que a gente tinha para fazer a pesquisa, até que foi razoável o número de pessoas que fizeram. Porém, é norteador apenas, tá? O conselho, ele tem autonomia para decidir, para ter uma decisão contrária também. Tá certo? Isso foi uma maneira de tentar enxergar sobre a comunidade o que ela pensa a respeito do assunto. Okay. Então, é uma pesquisa geral da comunidade, mas não precisa, o conselheiro não é obrigado a votar de acordo com o resultado da pesquisa, tá certo? Ok, essas eram minhas dúvidas. Obrigado, Valdeci, Fernando. De nada. Posso explicar para o Clécio? Pode sim. Vamos lá. Na portaria, Clécio, ele diz que a gente tem que passar pela consulta pública e pelo CONCAN. Então, por isso que a comissão faz a consulta e depois traz para o CONCAN esse resultado para ele tomar a decisão que ele quiser. Pois mas daí a consulta pública, ela acaba não tendo peso na decisão final, né? Porque quem decide, ela quem decide é o CONCAN. Tá. Perfeito. Certo? Mais algum conselheiro quer se manifestar? Todo mundo está ouvindo? Está ouvindo aí, Fernando? Está ouvindo? Fernando, está ouvindo? Naís? Parece que congelou a tela aqui. Então tá bom. Então, algum outro conselheiro quer se manifestar?
porque senão eu já vou partir para a votação. Tudo bem? Então, conselheiros, eu vou partir para a votação, então, dos calendários. Então, eu vou... Então, vamos fazer assim, férias mantidas seria a opção 1, ou férias mantidas ou férias alteradas. Eu acho que vamos botar assim, fica melhor. Tá? Eu vou colocar a opção número 1, né? Férias mantidas, e vou pedir para os conselheiros votarem. O conselheiro que for votar por férias mantidas, coloca aí na tela, né, no chat, férias mantidas. E aí a Anaís faz a contagem do número de conselheiros que colocou. É só escrever férias mantidas. Ou quem é a favor de férias mantidas, só escreve no chat, férias mantidas. E aí a gente vai fazer a contagem para ver se for para verificar o quantitativo. O pessoal está conseguindo acompanhar? Então, os conselheiros que forem votar para férias mantidas, escrevam no chat, férias mantidas, para fazer a contagem. Eu faço a contagem, e o que for para votar em férias alterado, coloca férias alterado. Então, coloca ou uma opção ou outra opção. Ou então, o conselheiro escreva no chat, férias mantida ou férias alterada, para poder fazer a contagem. E a gente colocar a contagem no site, tá? Depois. Então, bom, eu consegui ver alguns conselheiros aqui, ó. Cleiton, Jean, a Irene. Valdeci, por exemplo, quem quiser justificar o seu voto, pode justificar ou é só votar? Então, na realidade, eu acho que no momento é só votar, porque eu abri para a fala e na própria fala, se você quiser justificar na fala também, pode justificar. Não tem problema. Tá certo? Na própria fala pode ter a justificativa. Se você quiser ter a fala e justificar o porquê, não tem problema nenhum. Se quiser deixar no site também, no chat, por escrito, o porquê da votação, e aí esteja à vontade. Tá bom, conselheiro? Obrigado, Valdeci. Bom, eu não consigo fazer a contagem aqui das votações. Você consegue verificar para mim, Naís, fazer a contagem? Só um minutinho, eu estou tentando aqui. Certo. Então, a Naís está verificando para a gente? Professor, enquanto isso, tem alguns pais que colocaram perguntas ali no chat. Acho que é importante dizer como é que, novamente, porque a entrada na reunião se deu em diferentes momentos, como é que é a dinâmica do CONCAN em relação a quem tem fala, quem não tem fala. Tem um pai perguntando, inclusive, qual é o papel deles aqui nessa reunião de hoje. Acho que seria importante esclarecer isso novamente, por favor. Então, eu vou explicar novamente. O Conselho de Campos, para quem entrou depois da explicação, o Conselho de Campos ele foi formado em todos os campos, assim como tem um Conselho Superior, foi formado pela gestão atual, né, do reitor Modena, esse Conselho de Campos, que tem o objetivo dele ser consultivo e deliberativo. Então, o que quer dizer isso? Tem muitas decisões que devem passar pelo CONCAN para serem aprovadas. Então, um exemplo clássico dessas decisões é sobre o calendário escolar. Então, todo o calendário que é feito é passado pelo CONCAN. Então, esse Conselho de Campos, ele trabalha junto com o diretor. O diretor ele é o presidente do conselho, ele faz parte do conselho, mas a decisão dele, a opinião dele, ela não é a que prevalece numa decisão
a colegiado nesse nível, a decisão de todos do conselho é a que prevalece. E, logicamente, tem o quantitativo e tem representação de todos os membros da comunidade. Então, no conselho tem alunos, tem servidores administrativos e tem docentes também. Além disso, tem membros da comunidade externa, e tem alunos regressos. Todos esses membros, juntos, eles, de uma maneira de representar a sociedade, né, que está em volta daquele campus para tomar dessas decisões. Então, nesses conselhos, nessas reuniões, podem participar os conselheiros, o presidente, simplesmente a mesa, né, conselheira, do conselho em si, mas podem participar qualquer membro externo que queira participar. Quando ocorre presencialmente, ocorria no auditório, porque permite a participação de todos. Agora, como está virtual, a gente convidou todos por meio da videoconferência. Então, tem dois tipos de conselheiros, né? Tem um conselheiro titular e suplente. Então, o titular, ele participa, e o suplente, na falta do titular, ele pode participar, ou ele pode participar mesmo que o titular esteja participando também. Só que o direito ao voto é só o conselheiro titular ou o suplente que, naquele momento, está substituindo um titular que não pôde comparecer. Mas o conselheiro suplente tem direito à voz, ele tem direito de dar opiniões, tem direito a ter falas, assim como o conselheiro titular. E os membros da sociedade, pais de alunos, alunos que estiverem externos ao conselho, eles podem assistir à reunião em si, só que eles não têm direito à voz, né, à fala, ou a voto. Eles podem ter a fala deles através de algum outro membro do conselho que o representa. Então, tem conselheiros que o representam que ele pode levar a pergunta até um conselheiro que o represente para poder estar sendo tramitado aqui na reunião, isso sem problemas. Então, a participação do pai é extremamente importante para acompanhar aí o desenrolar do retorno do calendário escolar. Sim, porque a gente vai estar, nessa situação de pandemia, a gente está retornando aí de uma maneira totalmente nova, que não é um EAD, por exemplo, não é a distância, é uma outra forma que a gente está desenvolvendo desse retorno das atividades acadêmicas, que vai ser ainda explicado as estratégias do campus. Então, como que a gente vai fazer a estratégia, como que vai ser esse retorno. Então, por isso que era interessante a participação, está sendo muito importante a participação dos pais nessa reunião específica aí, porque a gente estava num status paralisado desde março, e agora que a gente vai mudar o nosso status para o retorno e abertura das atividades acadêmicas. Tá? Então, essa que é a questão aí, que é sempre bom ter uma participação. Hoje, mais ainda, porque a gente está mudando um status de situação paralisada, né, para um retorno aí de uma maneira nova para a gente, que a gente nunca teve esse tipo de situação. Então, para a gente é uma coisa nova e que a gente vai precisar da ajuda de todos também, para a gente ter o melhor êxito. Então, é isso. A explicação sobre isso. Agora, voltando à contagem, como que ficou, Naís? Férias mantidas foram 9 e adiados só foram 2 votos. Então, e aí, por favor, pode constar para a gente isso aí na nata, é só o quantitativo, tá? Eu acho que nesse caso não precisa ver quem votou em quê. Assim, a princípio, quem que é importante ver é o quantitativo dos votos a favor ou votos contrários. Tudo bem? Para a gente Tudo bem, certo. Da nossa decisão. No total, são 11 membros votantes que estão participando hoje? É isso? Porque o Nair só pode computar dos membros titulares, tá bom? A votação só dos membros titulares ou do membro suplente que estiver substituindo o titular. Você conseguiu checar isso? Talvez fosse importante fazer a votação chamando cada um para manifestar o seu voto, porque dessa forma teria o controle, que algumas pessoas estão votando no chat e fica difícil para a Anaíse computar. Então, se cada conselheiro se manifestar e, inclusive, se quiser esclarecer, que talvez para os pais que estão na reunião seja importante saber
por que a maioria dos docentes fez essa escolha. Eu sou professora, meu nome é Diana, e eu sou membro do conselho e também do grupo que trabalhou com o GT, né, o grupo de trabalho para planejar os calendários e o retorno. Eu acho que seria importante isso, que cada conselheiro se apresentasse, manifestasse o seu voto e justificasse a sua escolha, ou não, se quiser apenas votar, mas acho que para os pais, principalmente, seria interessante que os professores, que foi um grupo majoritário na decisão de manutenção das férias, pudesse manifestar. Eu posso até começar fazendo essa colocação. Dentro do nosso... Eu voto a favor do adiamento, da manutenção, ficou tão confuso ali, eu voto a favor da manutenção das nossas férias. E eu justifico isso em função de discussões que houveram nas coordenações e nesse grupo de trabalho, da necessidade dos professores e dos alunos serem, de alguma forma, adequados, treinados, que tivessem um tempo de preparação para esse retorno. Esse retorno, é importante diferenciar, ele não é um retorno EAD, de ensino à distância. O ensino à distância e o ensino remoto são situações um pouco distintas. Nós sabemos que nem todos os nossos alunos têm a condição de acessar o tempo todo o que nós chamamos de momentos síncronos. O que seria isso? O que nós estamos fazendo agora é um momento síncrono. Todos nós estamos, ao mesmo tempo, participando de uma reunião. E para o ensino remoto, a maior parte das atividades será assíncrona. O que quer dizer isso? Nós enviaremos ou aulas, ou pequenos vídeos, textos, exercícios, tarefas para os alunos que eles terão que desenvolver dentro do tempo deles. Haverá uma organização nesse sentido, e esse tipo de organização requer tempo. Requer tempo porque nós estamos modificando um ensino presencial para um ensino remoto. E essa adequação é nova para os alunos, mas é nova para os docentes, para os técnicos administrativos, para quem gerencia a escola, o instituto, né, em todas as esferas. Então, nós acreditamos, tivemos esse tempo que foi percebido por muitos como um atraso em tomar decisões, mas eram decisões muito complicadas de se fazer. A pandemia é algo que nos surpreendeu, ninguém esperava isso, ninguém viveu isso para poder dizer que o caminho melhor é esse ou aquele, mas nós sabemos que a escola é um dos ambientes mais difíceis de ter um retorno presencial. Então, essa adequação é importante, e o fato da gente pedir férias, nós estivemos trabalhando, apesar da gente não estar em aula, todos os servidores durante esse período trabalharam, todos os servidores fizeram atividades, buscaram formas de se adequar a esse novo cenário, para que pudéssemos receber os alunos de uma forma melhor. Então, e esse pedido de férias é um período
necessário para avaliar esse momento e para descansar também, porque todos nós, famílias, professores, servidores em geral, né? Eu falo professores, às vezes eu esqueço, mas o grupo aqui no Instituto é bastante coeso, os servidores e os alunos e suas famílias, todos nós passamos por um estresse que não dimensionávamos. Desculpe se eu falei muito, mas a ideia é que vocês possam entender, vocês, alunos, e vocês, famílias, por que desse pedido de férias. Nós precisamos trabalhar de uma forma muito intensa para que esse retorno nessa situação tão nova para todos nós seja o melhor possível. Obrigado, Diana, pela participação e votação. Então, eu vou chamar os outros conselheiros também. Então, vamos continuar dessa forma, Diana. Só para, como você começou e é docente, eu vou chamar, então, os conselheiros na sequência, os outros conselheiros docentes, titulares que participam. E aí pode dar só a votação, ou se quiser falar algo também, pode falar, ou simplesmente fazer a votação. Então, Diana, você votou para manter, né, manter as férias atuais, certo? Férias mantidas. Isso. Então, o próximo conselheiro docente pode estar se manifestando, por favor, ou simplesmente fazendo a votação. Boa tarde, pessoal. Professor Lucas. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ok, tá. Eu voto também manter as férias, tá? Assim como a pesquisa da comunidade, eu voto a favor da pesquisa, tá? Então, eu voto a favor de manter as férias. Ok? Obrigado, Lucas. O próximo conselheiro titular, docente, pode se manifestar, por favor. Boa tarde, pessoal. É o professor Clécio. Apesar de acreditar que é importante a gente ter um intervalo entre semestres, mas eu vou seguir também, seguir a consulta. Eu fui eleito para representar os docentes e a grande maioria dos docentes solicitaram pela manutenção das férias, então eu vou seguir isso aí, para a gente ter, como a professora Diana falou, esse tempo de preparo de retorno das atividades. Então, eu voto também em manutenção das férias. Obrigado, Clécio. Agora eu vou chamar os servidores administrativos, titulares, que estão presentes. Por favor, se manifestem. Edna. Pode, Valdeci? Sou a Edna, pedagoga. Eu estou representando os administrativos. Foram poucos que responderam à consulta, mas eu vou junto com eles, porque esse pouco que respondeu entrou no site, viu a pesquisa e respondeu. Então, eu vou manter as férias dos docentes. Certo. Edna, próximo servidor administrativo, titular. Boa tarde, eu sou Irene, também represento os técnicos administrativos, e eu concordo com tudo que a professora Diana falou. É necessário férias para os docentes e também um tempo para eles se prepararem. Portanto, eu também voto pela manutenção das férias. Obrigada. Obrigado. Próximo servidor administrativo titular? Lenice. Oi, estou com um pouco de dificuldade do som, que eu não tenho som no meu computador, né? Estou falando pelo meu celular. Acho que está dando microfonia, não, né? Tá bom, tá bom. Tá. Eu analisei os calendários e eu também optei pela manutenção das férias, porque eu acho importante o adiamento, né, do início, para que haja realmente esse preparo
né, que haja mais discussões e mais organização para esse retorno. E como eu coloquei, eu acho que no e-mail do grupo do COCAN, e acho que eu coloquei no chat, não sei se eu coloquei no chat, não ficou claro, quando foi exposta a pesquisa no site, se as aulas, quando retornassem, iam ser presenciais, ou ia ser híbrida, ou de qualquer um outro tipo. Acho que muitas pessoas, né, como foi a dúvida de alguns pais, imaginaram que seria o retorno presencial, e não as aulas apenas online. Né? Então, não sei se tem essa previsão, se vão seguir ordens de governo superior, né? E porque algumas instituições estão falando de aula presencial somente o ano que vem mesmo, né? Que a gente vai manter esse formato. E o documento que passou para a gente do grupo de GT, eu achei muito vago, tá? A organização que está prevista para início dessas aulas, porque o documento fala basicamente de uma organização das FORs, que é as distribuições de aula dos professores, tá? Não sei se isso vai ser passado para a comunidade, mas eu estou falando daquilo que foi passado para os conselheiros. Mas, de qualquer forma, como a votação agora é do calendário, eu voto pela manutenção das férias, para a gente retornar apenas em agosto. Então, você vota para manter, é isso? É isso, Denise? Denise? Certo. Então, olha só, demais esclarecimento, a gente vai esclarecer nas estratégias. Depois, em seguida, o Fernando vai fazendo os esclarecimentos, tá? Eu vou chamar a Margarete, eu ia chamar agora o segmento discente, porém a Margarete falou que vai ter ela é de comunidade externa, ela vai ter um compromisso. Eu vou ver se ela pode participar agora. Pode participar, Margarete, dar a sua opinião pra gente? Sim, eu concordo com a professora Diana, né? E votei já pela manutenção das férias. Tá? Para registrar bem meu voto. Estou de acordo com os professores. Tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigado, viu? Eu chamei a Margarete agora, porque ela tinha problema que ela vai ter que se ausentar. Então, só para controle, é que eu não consigo ver aqui, tem mais algum membro externo, além da Margarete? Tem, Naíse? Você consegue ver se tem algum outro membro externo? Não, né? Tem mais algum outro membro externo no chat? Eu acredito que não. Então, vamos para os alunos, então, segmento discente. Dos alunos, quem está presente pode se manifestar? Boa tarde, pessoal. Aqui está falando o Cleiton. Eu sou representante dos alunos. Para quem não me conhece, eu sou um aluno da automação noturna. E eu estou levando em consideração no meu voto, eu entendo, né, o posicionamento que todos vocês levantaram, só que pelo que eu conversei, né, com os alunos, eu tenho, assim, esse meu voto ele vai representar essa minha preocupação com relação à desistência dos alunos com os quais eu tenho contato. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham e que precisariam, né, voltar para as aulas o quanto antes, pessoas que estão desanimadas por N motivos, né? Então, eu voto pelo adiamento das férias, tá? Mas eu queria deixar bem claro que eu tentei ser coerente com as informações que eu tenho e eu entendo todos os posicionamentos que foram levantados anteriormente. Obrigado. Certo. Obrigado, Cleiton, pela participação.
Tem mais algum aluno também que faz parte dos membros do Sente, ou só o Cleiton? Tem mais algum aluno participando? Tem o Jean. Tarde. É o Jean? Isso. Pode falar com a gente, Jean? Boa tarde, eu sou aluno da Engenharia Mecânica do 5º semestre e eu recebi alguns comentários, algumas sugestões de alguns alunos da engenharia e todos eles, que eu tive contato pela engenharia, eles votaram pelo adiamento das férias, justamente por causa da evasão e da organização, que vai ser mais complicado do que normalmente é, e isso vai gerar problemas para conseguir terminar o semestre. E assim, na questão de desempenho do nosso curso, vai cair bastante por não ter esse espaço para se organizar, sendo ele dentro do IF ou fora, como projetos que o pessoal tem no ITA, no INPE, etc. Então, eu voto pelas férias adiadas para a gente ter esse tempo de organização pessoal mesmo. Certo, Jean. Então, a gente colocou aqui, estamos registrando votos seus, né? E agora tem algum outro aluno externo que egresso? Não temos, né? Eu acredito que não tem mais nenhum membro participando, não. Pode verificar para mim, Naís? Tem mais alguém participando? Não. Não, titular de aluno só tem o Cleiton e o Jean. Então, registra para a gente, Naís. Então, dos membros titulares, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votaram em férias mantidas e 2 votaram para adiamento. Certo? Então, ficou assim o resultado. Certo. O resultado, então, no total aí, foram para férias mantidas, tá? Lembrando que foi feita uma manifestação dos alunos do segmento discente com relação ao adiamento, é uma coisa que é bom registrar, e é o que nós temos esse registro aí, e todo o restante voltou para a manutenção das férias, devido às dificuldades ou os problemas encontrados em fazer o adiamento. Tá certo? Então, para esses calendários, o que ganhou foram férias mantidas, nessa questão de votação, tá? Porque, no caso, é uma democracia, né? O conselho e a maioria que vem. Sempre as decisões têm que ser tomadas e muitas vezes, têm um grupo que concorda com um determinado tipo de situação e outro grupo com outro. Então, a gente vai ver pela maioria, a maioria decidiu férias mantidas, tá certo? Agora, o Fernando você vai expor sobre as estratégias, porque dentro desse calendário, agora tem as estratégias, tem aquela pergunta da Lenice, sobre como que vai ser esse retorno, se vai ser um retorno, remoto, né? E em que momento que a gente vai ter um retorno presencial, tá? São perguntas aí que nós temos, que agora com as estratégias do campo ele vai explicar certinho como que vai ser essa transição. Mas eu posso adiantar para vocês que, a princípio, nós vamos ter o início remoto. Em um determinado momento que nós não sabemos qual vai ser permitido, né, pelo governo, em algum momento vai ser permitido um retorno presencial. E para esse retorno nós já teríamos um calendário feito. Mas nós não sabemos qual vai ser esse momento. Então, a gente está se preparando, né? Vai estar se preparando para esse momento de retorno presencial, que ainda nós não temos. E, enquanto isso, nós vamos já trabalhando com o calendário, retomando as atividades, conforme o calendário aprovado por esse conselho. Tá certo, Fernando? Pode falar para a gente sobre a retomada, então? Então, vamos lá. Então, em nome do GT, eu vou apresentar como foi o plano que a gente fez, pensando num calendário de maneira remota. Tá? Primeiro, então, retomada do calendário acadêmico com atividades exclusivamente não presenciais, priorizando preferencialmente as disciplinas teóricas. Né? Então, como a Lenice perguntou, quem toma a decisão se ele é não presencial, misto ou presencial é o CONCAN. O GT só pode
aconselhar o CONCAN de que maneira que esse calendário vai ser retomado, tá? Somente será estudado o retorno presencial após a liberação das autoridades públicas competentes, e aí a gente fala mais para frente como que o GT vai trabalhar para esse retorno presencial. As abordagens práticas das disciplinas deverá considerar a atual conjuntura, devendo ser planejada pelos docentes e estabelecidas pelas CEICs e NDEs/colegiados, conforme a portaria. Tá? Então, a gente deixa na mão dos docentes da maneira que eles querem fazer a sua atividade prática, junto com as análises da CEICs e NDEs. O plano de ensino, que caracteriza como objetivo, conteúdo, métodos avaliativos, metodologia e a carga horária que a gente já tem prevista, deverá ser adaptado por cada professor, em função da redução dos dias letivos, que é o calendário que a gente aprovou, e adequação ao formato não presencial. Posteriormente, o plano deverá ser avaliado pelas CEICs e NDEs, e, se necessário, com recomendações de ajuste aos professores. Tá? Então, as CEICs e NDEs poderão fazer sugestões, aprovar ou não o plano de ensino de cada professor. Nos planos de ensino, deverão ser elaboradas estratégicas, educacionais e avaliativas, que atendam aos objetivos das disciplinas, tal como definidos nos PPCs, enfatizando as habilidades e competências a serem desenvolvidos. Sugere-se o uso de avaliações diagnósticas nesse retorno, que favoreçam os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como a criação de fóruns que possibilitam avaliações coletivas e atividades de autoavaliação. Os horários de atendimentos deverão ser incluídos em todos os planos de ensino e poderão atuar como momentos de avaliação contínua de aprendizado. Tá? Então, como a Diana já disse anteriormente, o GT sugere ao CONCAN e ao campus que as atividades sejam assíncronas e ser síncronas apenas nas atividades, nos horários de atendimento dos professores ou plantões para os alunos. Eu vou depois disponibilizar esse plano de retorno. Tem alguém mexendo na minha apresentação? O plano de retomada poderá ser revisado e discutido a cada 15 dias pelo GT. E caso modifique essa aprovação que seja não presencial, vai ser deliberado de novo no CONCAN. Então, aí responde a Lenice. Quando a gente for discutir o retorno presencial, esse plano de retomada vai ser reescrito pensando na atividade presencial. E aí vai incluir várias questões que a gente não incluiu agora. Todas as disciplinas deverão ser ofertadas através das seguintes plataformas: Swap, Moodle, ou RNP e Microsoft Teams. Tá? Então, aqui a gente está pedindo uma padronização para o campus todo. O SWAP deverá ser atualizado pelos docentes responsáveis por cada disciplina, conforme o plano de ensino. Tá? O SWAP atualizado, junto com outro relatório que a gente vai apresentar depois, a gente vai tentar, no GT e na CEICs NDEs, controlar a questão de evasão. O campus deverá promover recursos aos estudantes antes do início das aulas, de acordo com o levantamento de necessidades realizados. A utilização do espaço do campus para a preparação das atividades será possível mediante solicitação e agendamento prévio no SWAP. E aí tem lá, localizado então no SWAP, administração, reserva de salas. Porque assim a gente consegue ter um agendamento e verificar quantas pessoas tem dentro do campus naquele dia. Em relação aos projetos integradores dos cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes, os cronogramas e os objetivos deverão ser ajustados conforme projeções do novo calendário. Caso não seja possível a realização de atividades não presenciais, o escopo do projeto deverá ser modificado, visto que a gente não vai poder fazer nada prático, tá? A não ser simulações. Para os estudantes atendidos pelo NAP, deverão ser elaboradas estratégicas educacionais, que considerem suas necessidades específicas, devendo-se priorizar os conteúdos e objetivos mais relevantes. As atividades avaliativas devem levar em considerações as necessidades específicas dos estudantes, sendo possível alterar o tempo previsto para sua realização
para que o estudante possa alcançar os objetivos esperados. Toda orientação direcionada ao estudante público do alvo do NAP deve ser clara e objetiva, sendo os planos de ensino individualizados, PEI, bem detalhados com metodologia a serem utilizados. Então, como a gente já disse anteriormente, o nosso GT contemplou tanto o NAP, um membro do NAP, quanto os membros da formação continuada, um membro da formação continuada. Tá? Ao tradutor de intérprete de Libras deve-se garantir o acesso antecipado ao material didático, quando esse for direcionado ao estudante surdo, possibilitando a apropriação do conteúdo e planejamento de suas ações. E aí, por fim, para avaliar o andamento das disciplinas com as novas metodologias de ensino e aprendizagem, docentes e discentes deverão entregar um relatório sobre a sua experiência. O primeiro relatório deverá ser entregue após 15 dias do início e os demais a cada um mês. E esse relatório, a comissão vai fazer a confecção para que seja utilizado o mesmo para o campus. Dúvidas? Fernando, dúvidas não. Tem algumas colocações que eu não sei se foram trabalhadas. Pode falar, Lucas. Posso falar? Tá. Queria ver algumas coisas. O seguinte, aí no plano de retomada, eu não vi assim de maneira clara como que vai ser o treinamento dos alunos nas plataformas, principalmente na plataforma Moodle, porque isso aí não é algo novo e é algo que os alunos também precisam ser treinados de alguma forma, tá? E inclusive vai ter que ter algum curso teste lá no Moodle para que eles possam acessar, fazer e cumprir aquele curso lá. E também para os docentes, tá? Que isso a gente já conversou até, mas eu acho que tem que conter no plano de trabalho aí, no plano de retomada, o que os docentes também devem ser treinados de alguma maneira, tá? E não só treinados na plataforma, tá? Porque alguns docentes eu vejo que estão meio perdidos e não sabem nem como começar a pensar num curso presencial e fazer ele de maneira emergencial, remota. Então, isso aí é importante também, de alguma forma, alinhar os professores aí e orientar os professores mais claramente. Tá? Era esses pontos aí que eu queria destacar aí. Diana, você quer falar? Depois eu já explico. O Lucas, eu até vou fazer uma maldade contigo, que é o seguinte, nós ontem no GT, eu levantei essa questão da necessidade do treinamento. Existem alguns cursos que estão disponíveis, né? E nós participamos de um Tira Dúvidas com a Letícia, que é a diretora adjunta de ensino do campus Capivari, que foi muito bom. E a maldade com você é que eu vi que você é um professor que tem uma intimidade com o programa, que já está montando seu curso e que poderia nos auxiliar nesse sentido. O que nós conversamos também é a importância de distinguir do que é uma ferramenta de um plano pedagógico. As plataformas são ferramentas, e essas ferramentas nós precisamos dominar, ou pelo menos ter mais intimidade com elas, e os alunos também. Para isso, foi levantado que a possibilidade da primeira semana de retorno, como nós já entraremos em férias na próxima semana, que a primeira semana de retorno, já considerado como atividade
esse treinamento. Nós, professores, provavelmente vamos usar esses 15 dias para melhorar nesse sentido. O Fernando ontem colocou que vão estar disponíveis, né, tutoriais para os alunos também. Eu não tenho certeza, Fernando, depois você complementa, se esse tutorial vai ser guiado ou se o aluno andará sozinho por ele. Agora eu perdi um pouquinho, clicou uma mensagem ali e me distraiu. Mas que nessa primeira semana de retorno, esses 3 dias, nós estaríamos fazendo adequações no lidar com essas plataformas. Mas o plano pedagógico, eu acho que isso cabe, por isso que está mencionado aí as CEICs e as NDEs para orientarem e avaliarem os planos, e isso terá que ser conversado com cada coordenação. Os cursos têm que ter essa independência, pode haver uma orientação geral, mas os cursos devem ter essa independência. Não sei se eu te respondi, Lucas, mas eu te peço ajuda com o Moodle online. Então, Lucas... Diana respondeu sim, já tinha até conversado isso com o Fernando ontem, a respeito disso aí, eu me propus, ele perguntou comigo, eu me dispus aí a ajudar sem problema nenhum, tá, mas já esclareceu sim, Diana, obrigado, viu? Só complementando, Lucas, a gente discutiu isso ontem no GT e não quis colocar para não modificar o texto que foi para o Concan. E aí eu pedi para a Diana, que era conselheira, se ela pudesse colocar esse item para a gente incluir no plano. Então a gente agora inclui no plano, que a primeira semana nossa, que está no calendário lá, é formação pedagógica dos professores, e a primeira semana que seria de aula, seria um treinamento para os alunos. E aí todos os professores teriam que ter no plano esse treinamento. Eu tenho uma pergunta, por favor. Deixa eu só responder a Lenice, que ela perguntou algumas coisas, senão vai ficar para trás. Lenice, a questão do levantamento, sim, a gente já tem um levantamento de quantos alunos que precisam de equipamentos e quais alunos que precisam de internet. Então, a gente já tem esse levantamento. Agora, a gente está tentando a doação via reitoria, que tem o edital, e depois, se não conseguir, a gente vai ter um outro que o Valdeci deve explicar depois nos informes. Certo, Valdeci? Isso. Aí, depois ele responde para você isso. Depois tem uma pergunta do Jean. A evasão, Jean, a questão que a gente vai pensar é no controle de entrega de atividades. Por isso que a gente está pensando nesse relatório, tanto discente quanto docente. Tá? A contagem de faltas é uma instrução normativa que deve vir da reitoria, e aí a gente não consegue ainda ter essa previsão. Por isso que é aquela questão que o GT se reúne a cada 15 dias para, se necessário, modificar esse plano e aprovar de novo no Concan. E a questão do auxílio da internet, né? Tem o auxílio que vai sair do MEC para os alunos que precisam de internet. Então, acho que aí a gente consegue responder essas questões que você levantou. Depois, a questão da reserva é exclusivamente para servidores, docentes e técnicos administrativos, Lenice, não para aluno. Já foi tirado da portaria até a questão de aluno ir para o campus. Então, é só servidores e servidores e docentes técnicos administrativos. Tá? E agora, se mais algum conselheiro, acho que o Clécio queria falar. Alô? Bom, eu tenho, na verdade, algumas perguntas que eles não estão no plano de retomada. Eu não sei se isso cabe a ser decidido agora ou se isso já tem que ir nesse plano ou não. A primeira delas é
como é que vai ser quantificada a carga horária? É 1 hora de aula? Como é que vai ser medido isso aí? Vai ter alguma medição desse hora-aula? Depois eu tenho mais 2 perguntas. Eu não sei se você quer responder agora. É melhor responder agora. A gente também discutiu isso no GT. A questão de carga horária fica a critério do professor. Então, tem professor que vai usar conteúdos e aí aquilo vai gerar carga horária. Tá? Por isso que a gente está deixando na mão do docente escrever o seu plano de ensino e aí a CX e a NDES vão controlar esses planos. Lembrando que isso aqui é uma questão geral. Vale para todos os cursos, que é um plano que a gente está escrevendo. Perfeito. A outra se já tem uma estratégia de controle de frequência dos alunos. Então, isso a gente discutiu ontem. A estratégia nossa seria a entrega de atividades. Mas a gente depende do professor. Porque tem professor que vai querer fazer atividades síncronas, algumas atividades síncronas, então talvez ele teria que ver como que vai avaliar essa presença do aluno. Porque a gente sabe que tem alunos que não conseguem entrar naquele horário. Então, vai ficar para a gente fazer isso. Certo. Mas isso não vai estar... nesse plano que vai ser votado hoje pelo CONCAN, não está definido isso, então. Então, essa a responsabilidade. Por exemplo, porque a gente vai ter que ter uma estratégia de controle. Então, por exemplo, cada professor vai decidir a sua ou isso vai passar futuramente no CONCAN e vai ser decidido ou isso não vai passar pelo CONCAN? Não, por enquanto a gente não pensou em passar no CONCAN, não. Tá. Porque já vai passar pela CX e NDES. Por que a gente não fez isso, Clécio? Acho que a Diana ia falar a mesma coisa. Porque a gente tem que pensar que esse plano vale para todos os níveis que a gente tem. Então, uma coisa eu estou falando do superior, uma coisa seria para o integrado, uma outra questão seria para o técnico concomitante. Então, a gente resolveu não colocar isso e deixar na mão da CX e NDES. Quer complementar, Diana? Nesse caso, Clécio, cada curso, né, cada coordenação, no caso, as CICs, né, que é dos cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes, e os superiores em cada modalidade, que terão que definir o que é uma carga viável. Não vai ser assim, eu tinha 4 aulas por semana, então eu vou ter 4 horas de momentos com os alunos. Não é possível ser mantido isso. Inclusive, como nós estamos enxugando em termos de dias, né, essa sobrecarga terá que ser muito cuidada. Ela só não saiu, existe uma pergunta ali, a equivalência, né? A Lenice colocou ali se há uma equivalência de hora-aula com conteúdo. Vai ser um trabalho intenso para CX e ND, tá? De definir isso buscando não sobrecarregar os alunos. Nós teremos que fazer uma adequação dos conteúdos que nós... deixar de ser tão conteudista, né? E, por exemplo, a sua frequência, se você sabe, em função da tarefa que você deu, se você pode... Eu espero, né? Nós esperamos que todos os professores tenham consciência se ele deu uma tarefa que é para ser resolvida em 1 hora, se é para ser resolvida em 4 horas, ou se pode ser entregue em 10 dias. E, dessa forma, a presença vai ser em função dessas entregas, e, ao mesmo tempo, tendo atenção com os alunos que têm dificuldade para proporcionar a eles momentos de resolver essas dificuldades enquanto o curso está andando. Por isso, esses relatórios inicial, quinzenal e depois mensal, para que não chegue no final de um semestre tão novo e a gente se dê conta que um aluno se perdeu pelo meio do caminho. Vai ser um trabalho difícil para todos nós, alunos e servidores.
Perfeito. Eu estou fazendo essas perguntas, mas é para deixar claro o que é, porque nós, membros do CONCAN, a gente está tomando uma decisão muito importante, porque é a gente que vai aprovar esse retorno, certo? Então, eu quero... as perguntas, algumas delas são para direcionar até onde é que a gente tomou a decisão, até onde é que vai a nossa responsabilidade, e onde é que é a responsabilidade dos NAPs, da CEIC, do NAP, da CEIC, dos conselhos de curso, sobre a avaliação do plano de retomada, certo? Eu tenho mais algumas perguntas que alguns professores estão me mandando e eu estou passando para vocês. Como eu tenho direito à fala, eles estão me enviando para perguntar durante a reunião. Tudo bem? Ou posso continuar Tudo perguntando? Bem. Tudo bem, Clécio. Você é conselheiro, você Tá. tem direito à fala. Tá. Uma pergunta é a seguinte: as atividades discentes podem contar como carga horária para a disciplina? Sim, aí tem um plano específico. Tá na portaria, o TDE. Tá, perfeito. Mas isso não cabe a avaliação da gente do CONCAN, né? Isso vai ser avaliado pelo CEICs colegiado. MDS. Perfeito. Isso. O planejamento é semanal e a presença será em função da entrega das atividades? Ou isso também não vai ser avaliado agora, nesse momento? O planejamento em que sentido? O planejamento das atividades é por aula ou ele é semanal? Por exemplo, se eu tenho 4 aulas numa semana, eu planejo a semana ou eu planejo as 4 aulas? Então, depende. Então, você vai ter que entregar. Tá. Plano de ensino, você vai ter uma data para entregar. Provavelmente 15 dias depois do retorno. Não, perfeito. Só que o plano de ensino, ele pode ser modificado a qualquer momento. Tá. E aí ele pode modificar. Mas ele vai ser entregue com quantidade de carga horária, não por semana. Ah, tá. Eu acho que era essa a dúvida que estava aqui. A outra pergunta é a seguinte. Se você tem 2 turmas da mesma disciplina, uma disciplina dividida, ele vai ter que determinar 2 horários distintos para atender aquela disciplina, ou com um horário só ele consegue atender as duas? E quem é que vai determinar os horários de atendimento? Ou o horário vai continuar o que era antes? O horário continua igual. O horário continua igual. E aí, alguns cursos, juntos, CEICs e NDS, vão diminuir esse horário. Foi o que a Diana acabou de explicar. Porque a gente acha que não é interessante ter um aluno mais de 4 horas na frente do computador. E a questão de junção, aí fica no plano do professor. Que aí eles vão juntar. Que é uma disciplina prática, né? Isso. Isso a gente não pode tomar, porque nem todas as disciplinas práticas vão retornar. Certo. Então fica a critério do professor também, junto com a CEIC. Isso era uma das outras questões, né? Que eu só queria colocar aqui, que é a decisão do retorno das aulas práticas, ela depende do professor propor, certo? Isso, professor junto com a CEIC. Professor junto com a CEIC, tá. E a última questão que eu tenho é a seguinte: nos primeiros 30 dias não pode ser aplicado não pode ser aplicada a avaliação. Certo isso, né? Ou já foi alterado, não? Isso, é da portaria. Isso. Mas a pergunta que eu tenho é assim, por exemplo, eu dou atividades, um relatório, uma atividade, não uma prova em si. Isso eu posso contabilizar como nota ou não pode ser contabilizado nenhuma nota nos primeiros 30 dias? Não pode ter nenhuma entrega durante os 30 primeiros dias. Nenhuma entrega? Não. Por exemplo, um relatório de uma experiência. Então, não pode... Daqui 30 dias ele vai cobrar dele. Tá bom. Da minha parte, são essas perguntas. Eu agradeço pelo retorno e muito obrigado. De nada. Lucas? Na sequência, a Diana, depois o Lucas, pela chamada que estava. O Clécio, eu não sei se tem alguém da matemática, alguém da coordenação da matemática, não sei se a Fabi está na reunião ou o Caritá. A matemática tinha um modelo
A Fabi pode falar, né, que é o modelo de módulos para atuar, e nós poderemos atuar dessa forma, tá? Não tá tão explicitado aqui por essa questão que o Fernando falou, que são vários cursos, nós temos integrados, temos superior de engenharia de horário integral, superior de engenharia noturno, licenciatura de matemática e química matutino. Então, cada curso tem sua especificidade e fica muito difícil fazer nesse plano de retomada algo que abrace a todos. Se você fez, no meu entender, nós ainda vamos trabalhar um pouco mais nisso, mas se você fez uma atividade e pediu um relatório, o aluno entrega, se ele estiver acompanhando, o interessante é que ele faça enquanto aquilo está sendo trabalhado. A gente só não vai poder fazer cobranças de entregas nesse primeiro momento, tá? Uma outra coisa, com relação ao integrado, eu acho que é interessante que os alunos saibam que nós não teremos aquela divisão bimestral, né? Isso mesmo, porque a gente não consegue terminar. Já não está mais tempo para fazer prova em menos de um mês. Acho que a Lenice perguntou alguma coisa lá em cima. Se existe um plano para os concluintes e o estágio? Sim, Lenice. Como eu disse na resposta aí, na própria 2337, diz como que se deve agir com o aluno concluinte. E a questão de estágio, tá para sair uma instrução normativa relacionada com estágio. Porque a gente tem o estágio obrigatório nas licenciaturas. E esse está parado. Fernando? Pode falar, Lucas. Não, minha pergunta ia ser em cima disso. Que falou que não pode ter entrega nenhuma e tal. Como que nós, docentes, vamos elaborar os relatórios, sendo que se o aluno não entregar, a gente não tem como saber se o aluno está conseguindo acompanhar aquela disciplina, se não está conseguindo. Eu entendo a questão de nota, até aí tudo bem, você não obrigar o aluno a entregar ou não avaliar. A questão de avaliativa eu entendo, mas a questão de devolutiva eu não entendo, porque não faz muito sentido, principalmente no ensino remoto, algo que é diferente e tal, que você não tem aquele contato com o aluno. Como que você vai saber se o aluno, no mínimo, está entendendo, se não está entendendo, esse tipo de coisa. Então, eu só deixo aqui esse ponto que eu acho que a maioria dos professores tem dúvida nesse sentido também. Então, como a Diana disse mesmo, a devolutiva pode ocorrer. O que não pode é valer nota. Tá? O que a gente não pode ficar então, claro se eu der um relatório, se eu der um relatório, ele pode me entregar, mas eu não posso avaliar aquele relatório. Isso? Isso beleza. Mesmo. Aí faz sentido. Ok. Então, que é um resumo do que foi falado. Isso pode, desde que não vale nota. Tá. E porque eu vi que alguns professores até... Você até avalia, Lucas, porque isso vai nos orientar se a gente está conseguindo passar ou não. Sim, essa foi a minha preocupação. Eu vi que alguns professores estavam preocupados nesse que falou que as atividades iam contar com presença, mas no primeiro mês não pode devolutiva e tal, mas agora eu já entendi, não pode você avaliar aquela devolutiva, mas a devolutiva é óbvio que é necessário, porque senão não tem como a gente saber se o que estão fazendo está certo ou errado. Ok. Você pode até avaliar para o aluno, você não pode contar como nota na sua média final. Sim. Você pode fazer um comentário, alguma coisa, sim, mas não pode contabilizar aquilo lá como nota. Ok. Isso mesmo. Ok, obrigado. O Clécio queria falar alguma coisa, Clécio? Pode falar, Clécio. Alô? A Diana não estava na frente? Não, eu não sei por que a minha mão sempre vai lá primeiro quando eu aperto. Mas já que eu estou falando, a pergunta é assim, nessa questão de devolutiva, eu posso pelo menos usar essa devolutiva como presença para contabilizar a presença do aluno?
Pode. Contar presença, sim. A gente tem que ficar bem claro que reprovação por falta vai ser difícil ocorrer nesse momento. É mais por nota, né? Não, tá. Eu entendo. O problema é assim, como é que é o mesmo a questão que o Lucas falou. Como é que eu vou ter o feedback se a minha disciplina tá ou não tá atendendo? Se eu vou ter que modificar ela ou não? Se eu planejei ela direito? Nos primeiros 30 dias, se eu não posso aplicar nada avaliativo. Isso vai ser bem complexo, eu acho, por parte dos professores, de ter esse retorno, esse feedback de como é que o aluno está desenvolvendo e desempenhando ou está progredindo na disciplina, né? Esse diagnóstico, Clécio. Pois é, mas se ele não conta a nota... Então, mas não precisa contar não, nota. Clécio, você faz uma autoavaliação somente, Clécio, Isso. sem nota. Você corrige, dá um retorno para o aluno, só não pode contabilizar a nota, mas é como se fosse uma avaliação sem nota. E você não pode contar lá no SWAP. Você pode até mostrar graficamente como é que é o desempenho em relação à turma, né? Demonstrar graficamente quem está para lá, quem está na média, quem está abaixo, precisa prestar atenção. Mas isso não vai poder entrar como a nota do aluno naquele período. Porque é como se fosse uma preparação, né? Ele está aprendendo. Tá. Mas depois desses 30 dias, eu posso fazer a minha avaliação de todo o conteúdo passado nos primeiros 30 dias. Sim. Tá. Daí, por aí exemplo, se ele não está acompanhando... Sim. Pode. Por isso que esses 30 dias é como se fosse uma ambientação para os alunos. E aí a gente pediu relatório a cada 15 para a gente poder pegar aqueles alunos que já estão com dificuldades. E aí dentro do Moodle, você pode categorizar as perguntas para os alunos. Então você está com dificuldade nesse conteúdo, então você faz mais exercício desse. Então pode ser uma maneira de você dar presença para o aluno. Certo. Só a última colocação, aquela alteração que foi proposta pela Diana no plano de retomada aqui, eu acho que é importante constar depois na ata de que foi modificado, certo? Só um posicionamento aqui. Sim, pergunto se todos estão de acordo, né? A proposta é essa. Não que eu seja contra, só para seguir a regrinha. Né? Obrigado. Pessoal, só fazer um comentário aqui, achei interessante, pertinente. Antes da gente passar para a votação, né? A gente vai ter que colocar esse plano de retomada em votação também, dos conselheiros, para ver se eles estão de acordo ou não, né? E com esse plano de retomada, da maneira que ele foi mostrado para os membros do CONCAN, com essa alteração aí pedida pela professora Diana, tá? Então, eu gostaria esses 30 dias aí que não pode ter avaliação, e esse início, eu acho que são duas coisas fundamentais que tem que ser verificado, é o seguinte, é o aprendizado do aluno e também a ambientação do aluno, e mais principalmente ainda, nós verificarmos com todas as turmas quais os alunos que realmente retornaram, né? Estão participando das aulas, participando desse retorno, porque a gente tem que verificar se nesse período aí houve a evasão de algum aluno, e nós temos que identificar esses alunos que possivelmente evadiram, ou que trancaram matrícula, ou que algo nesse sentido ocorra. Nós temos que identificar o quanto realmente nesse retorno de alunos nós temos nesse retorno, nessa modalidade. Então, isso é primordial, tá? Nós verificarmos esses alunos e nós ambientarmos tanto o docente como o aluno também. Os dois vão ter que se ambientar nesse novo sistema, que é um sistema que constantemente está sendo reavaliado e é novidade para todo mundo. Então, acho que essas duas coisas aí são bem prioritárias ao meu ver, tá certo? Então, eu gostaria de saber, tem mais algum conselheiro que quer fazer algum comentário, ou eu posso passar para a votação?
Alguém tem mais algum comentário a fazer? Eu preciso só apresentar as sugestões que tiveram na consulta também. Se os membros Mas puderem. as sugestões fazem parte do plano de retomada? Ou Não, aí pode incluir ou não. Aí fica a critério do CONCAN. Pode incluir ou não no plano de retomada. Isso. Certo. Então, pode passar as sugestões e a gente verifica se vai incluir algo ou não, para a gente poder fazer a continuidade da votação. Tá bom? Então. No plano de retomada. Junto com a votação dos calendários, alguns docentes, discentes e comunidade externa e servidores deram sugestões. Então, a primeira é a aquisição de laboratório virtual da Biblioteca Pearson como forma de contribuir para as aulas práticas. A segunda, organizar uma comissão responsável por receber o material dos docentes para fotocopiar e entregar aos alunos no campus que não têm acesso à internet. Pediram finalizar e implementar a Bolsa Ensino de 11 de 2020. Hoje está 11 de 2020. Aí teve 3 pessoas que sugeriram dividir as férias, uma semana em julho e uma semana em outubro. As aulas presenciais, quando tiverem, providenciar termômetros digitais e display para álcool. Isso a gente vai considerar depois, quando a gente for falar no retorno presencial. Uma estrutura de gravação. Aí alguém explicando por que escolheu o primeiro cenário. 3 pessoas pediram para cancelar o ano letivo e só retornar o ano que vem. Uma pessoa pediu para que o EAD fosse feito até o final do ano. Uma pessoa pediu que o encerramento do segundo semestre fosse antes do início do carnaval. Isso já estava no calendário. O docente definirá como é retirado das faltas dos alunos. E isso a gente explicou. A questão dos sabatistas, que é isso, já tem uma normativa específica para os sabatistas. Aí alguém escreveu todo o processo de como que seria um retorno presencial. E aí o GT vai levar depois, quando a gente for discutir a questão do presencial. Pediu que fosse divulgado como fosse esse resultado. Pediu uma atenção maior para engenharia e que não misturasse as duas reuniões, ensino médio com engenharia. Ampliar a questão do esforço para ter o acesso para os alunos. Aí, quando o retorno presencial, a mesma coisa, as práticas serem ambientes abertos, com turmas reduzidas. Uma pessoa escreveu que não devemos ter retomada da aula. Mais uma explicando por que escolheu o primeiro grupo. Aí rever o calendário para os casos de pessoas que necessitem de auxílio à internet, computador, que a gente já tinha dito. Mais uma pessoa explicando por que votou. Uma pessoa explicando a questão da aula online é inviável para ela, devido a que ela não tem sala de estudos. Uma pessoa que queria que não tivesse férias mais esse ano. Aí, um pedido de aluno que não fosse passado muita atividade prática ou atividade online. Uma pessoa explicando por que escolheu manter as férias. De novo, também explicando. Uma pessoa do GT que contribuiu também na pesquisa. E uma pessoa que pediu um carinho especial com o primeiro ano da engenharia mecânica, que são alunos iniciais, que aí eu já levei. Além disso, teve 4 pessoas que escreveram as suas situações, como que tá, o que eles estão precisando, e a gente vai levar para os coordenadores de curso e para o sócio pedagógico. Então é isso, as sugestões que tivemos no plano de retorno. Certo. Fernando, então, para inserir a sugestão para a gente colocar dentro do plano de retorno, precisa de uma análise prévia, porque eu vejo uma certa dificuldade para o CONCAN analisar
todas essas informações agora para fazer já uma votação. Eu sugiro, né? Pode ficar na próxima, Valdecir. Não tem problema, não. Eu sugiro... Só estou apresentando. Eu sugiro o seguinte, nós temos uma proposta inicial que já foi apresentada para o CONCAN, e a gente pode colocar essa proposta para aprovação, e essa proposta vai estar rodando, e todas as sugestões, vocês vão estar com as CICs reunidas, né? Nos GTs também podem, vocês inserindo à medida do possível, né? Desde que não cause uma mudança no plano estrutural. Então, eu acredito que é possível ter inserções no plano, desde que sejam inserções assim, que não mude de uma maneira que não desconfigure a maneira estrutural do plano inicial que nós podemos colocar aqui para votação do CONCAN. Certo? Eu penso dessa forma. Vai ser possível a aprovação do plano atual e demais, né, inserções pode ser verificada no próprio GT ou com as próprias CICs dos cursos, N10, pode ser verificados e inseridos desde que não desconfigure o plano aprovado aqui. Sim, deixa eu só responder, Lenice. A questão do aluno poder ir para a escola foi discutido lá na Comparece também. Por que não liberaram? Porque teria que um servidor ir para o campus, e aí quem alega que esse aluno não vai de transporte coletivo para dentro do campus. Então, a gente estaria sujeitando esse aluno sair de casa e ir para o campus. Então, por isso que a gente tem que prover da melhor forma possível o que ele precisa para fazer o estudo. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, da parte do GT a gente encerra. Bom, então eu posso colocar, eu vou, conselheiros, então eu gostaria de colocar o plano de retomada das atividades, com a alteração proposta pela Diana, né? Da maneira que ele está, inicialmente, né? Esse plano proposto. As contribuições seriam aplicadas nas próprias reuniões da CICs, do GT e dos NDEs, dos cursos, seriam aplicadas às sugestões que foram dadas na pesquisa que nós fizemos. E assim, como a gente já teve um tempo para analisar esse plano de retomada, eu gostaria de colocar em votação para os conselheiros a aprovação desse plano de retomada ou não. Então, a proposta minha, eu vou chamar conselheiro por conselheiro, e aí os conselheiros vão votando se aprova o plano, né, de retomada das atividades apresentado. Então, eu vou chamar os conselheiros na sequência que foi chamado anteriormente, tá bom? Então, eu vou chamar primeiro os conselheiros docentes, na mesma sequência que foi chamado, a Diana, para fazer a votação. A gente vai fazendo, eu vou marcando aqui, depois a gente faz a contagem. Então, Diana, você, com relação à aprovação do plano de retomada, você aprova ou não aprova? Gostaria de comentar? Logicamente, com a alteração que você propôs no plano de retomada. Aprovo e só para lembrar os colegas professores que esse treinamento pode envolver atividades já de cada disciplina, que eu acho que é interessante que cada um possa trabalhar dessa forma. Obrigado, Diana. Lucas, com relação ao plano de retomada, você aprova ou reprova? Quer comentar? Lucas, está ouvindo? Eu não estou vendo o retorno do Lucas. Está conseguindo ouvir, Lucas? Eu não sei se ele ainda está na reunião. Não, vou descer. Vocês estão me escutando? Isso, estou escutando agora. Estou com, acho que um probleminha de áudio estabilizando aí, mas
Aprovo, sim, tá? Com as colocações colocadas pela professora Diana, aprovo, sim. Lucas aprova, tá certo. Clécio, pode se posicionar com relação ao plano de retomada de atividades? Eu aprovo, assim, em conjunto com a proposta de alteração da professora Diana. Obrigado. Certo. Agora os servidores administrativos. A Edna. Eu também aprovo, Valdeci, com as considerações que a Diana colocou. Certo. Irene, pode se posicionar, Irene? Eu também aprovo, Valdeci, com as colocações da Diana. Obrigado, conselheira Irene. Conselheira Lenice, por favor, pode se manifestar com relação ao plano de retomada de atividades. A Lenice, eu não estou ouvindo ela. Você está me ouvindo, Lenice? Ela escreveu o voto dela. Oi, você conseguiu? Ela escreveu o voto dela, vou descer. Certo. Perfeito. Então, a Lenice é abstenção, tá bom? Ela abstém. O Cleiton, conselheiro Cleiton, distente, pode se manifestar, por favor? Conselheiro Cleiton. Ele não está dando retorno. Conselheiro Cleiton, você está na reunião? Conselheiro Jean. Eu aprovo com as considerações da Diana. Certo. Jean, aprovo. A Margarete, ela não está, tá? Então, ela não votou. Que ela já saiu. Então, olha só. Faltou o conselheiro Cleiton. Será que ele ainda está na reunião? Tem como verificar no chat se ainda, ou nos participantes se ele ainda está? Eu não consegui obter o retorno dele. Conselheiro Cleiton. Não estou vendo. Você consegue ver isso? Valdeci. Oi. Nos usuários aqui, ele está como ocupado. Ele deve estar numa chamada de telefone, alguma coisa do tipo, tá? Tá, certo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Como eu não estou conseguindo falar com ele, você tem o contato dele, do celular, Fernando? Pode tentar contactar ele para ver? Sim, vou mandar uma mensagem para ele, 1 minuto. Tá, vamos ver se a gente consegue contactar ele. Para ele obter a votação dele para constar aqui. Mas, de qualquer forma, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos aprovando, tá? Até o momento. Tem uma abstenção. São 6 que aprovam. Uma abstenção. E que não votou até o momento tem 2. 2 não votaram. Então, mesmo caso ele não tenha um retorno, ele, pela maioria, né, ele consta como aprovado, tá? O plano de retomada de atividades, ele está aprovado pela maioria. Vamos aguardar se o Fernando tem o retorno do Cleiton. Ainda não deu retorno, né, Fernando? Certo? Bom, não tivemos retorno até o momento, então vamos considerar da seguinte maneira. Com a contagem, 6 aprovaram, foi a Diana, Lucas, Clécio.
Valdeci? O Cleiton aprovou. Ele aprovou aí. Então, mais um. O Cleiton aprovou. Então, com o Cleiton aprovando, então, foram 7 que aprovaram, tá? Na contagem. 7 aprovaram, foi Diana, Lucas, Clécio, Edna, Irene, Jean e Cleiton. Esses foram que aprovaram. A Lenice absteve e a Margarete não votou porque ela teve um compromisso. No momento não pôde fazer a votação. Então, ficou no 7, foi aprovado, então, o plano de retomada estratégico com alteração que a Diana fez, solicitou. Tá bom? Então, vamos partir agora, então, para os assuntos dos informes, para a gente já partir para o encerramento da nossa reunião. Então, com os informes, eu gostaria só de passar algumas coisas que estão sendo feitas no campus, né? Hoje, talvez não seja de conhecimento de todos. Então, eu tenho falado em algumas reuniões e estou falando agora no conselho também. Então, para o nosso campus, nós fizemos aqueles 14 laboratórios lá no galpão, estamos finalizando, a empresa está finalizando alguns detalhezinhos, para, após finalizar, os professores, os docentes, e quiserem já mover os laboratórios, só vou poder fazer isso após a finalização completa da obra. Então, a gente caminha já para a finalização. Isso é uma boa notícia. Outra boa notícia, né? E com isso, logicamente, que nós vamos ter um aumento ali a biblioteca nossa vai dobrar de tamanho. O nosso auditório, que era para 150 pessoas, vai ser para 250 pessoas. Então, nós vamos ter muito mais área. Além disso, nós conseguimos fechar agora também, esse mês, a contratação da quadra. Lembra da quadra do ano passado que a gente teve tanta dificuldade? Começou, a empresa faliu, deu uma série de problemas. Então, esse ano a gente teve um plus aí na quadra. Nós conseguimos que a quadra fosse coberta. Então, é uma coisa bem positiva, né? Que eu conversei bastante com a professora de educação física, e ela explicou para mim a dificuldade de ter uma quadra descoberta, que ia ser muito ruim para os alunos, né? Em época de muito sol, de chuva, futura aí possa ter. Então, a gente precisava de uma quadra coberta. Não fui buscar os recursos, né? Que no momento difícil de busca de recursos, a gente conseguiu aí recursos para fazer a cobertura. Então, a gente contratou 2 obras. Já estão contratando 2 obras separadas, uma da quadra e outra da cobertura da quadra. Vai ser a mesma empresa que vai fazer a obra. A mesma empresa, ela ganhou, né, as 2, então ela vai fazer isso e pretende iniciar e terminar esse ano, entendeu? Então é uma coisa bem positiva para o nosso campus. Outra coisa positiva que eu queria passar aí para o nosso campus e parabenizar também os docentes e os alunos aí que participam do curso médio integrado, é que a nossa turma, a primeira turma que formou do médio integrado, nós temos 77 escolas públicas em São José dos Campos. Das 77 escolas públicas junto com as particulares, né? São 77 escolas que têm ensino médio. Então, das 77 escolas, no Enem, a nossa instituição, com esses alunos, ficaram em 10º lugar. Então, nós estamos na 10ª colocação de todas as escolas, sendo que, nesse ranking, de todas as escolas públicas, nós ficamos na frente. Então, nós ficamos na frente da ETEC, por exemplo, e na frente de algumas escolas particulares, como o Colégio de Aplicação da Univap, e de várias outras escolas particulares boas também, que são até preparatórias para vestibular. Nós não somos preparatórios para vestibular, né? O aluno nosso é um aluno que sai com nível médio e tem também o diploma técnico. E mesmo assim, ficaram numa boa colocação, sendo a primeira turma. Então, parabéns aí para todos os docentes que atuam no integrado, para os alunos também que se formaram. Então, são aí informações positivas, né, que nós estamos obtendo ao longo aí desse tempo de trabalho. Então, temos isso, né, de informação, que
temos aí desafios futuros, e também no relação tocante ao retorno, né, das atividades. Nós vamos retornar as atividades, vamos catalogar os alunos que realmente retornaram, ver os alunos que têm dificuldade, né, a gente já catalogou esses alunos, já sabemos quais os alunos que têm dificuldade de ter internet, de ter computador, e a gente vai ter que prover o acesso para esses alunos para que todos, nesse requisito, possam ter essas condições, né? Só que alguma condição me preocupa, que talvez seja uma condição que nós não podemos interferir, dentro da casa do aluno, muitas vezes a condição de estudo não é muito adequada. E aí isso, infelizmente, nós não podemos interferir nesse momento. É por isso que teve uma grande resistência, uma dificuldade da gente ter um retorno que não fosse presencial, porque nós sabemos dessas dificuldades que alguns alunos têm, às vezes dentro de casa, que não tem um espaço adequado para estudar, tem, às vezes, muito barulho, isso dificulta o aprendizado. Então, infelizmente, nisso a gente não vai poder, nesse momento, ajudar, mas a questão de acesso à internet, a prover aí os computadores para que realmente não tem, a gente tem que verificar quem realmente não tem, isso a gente vai ter que dar um jeito, né? E prover para que todos tenham acesso. E para a gente continuar e enfrentar essa pandemia aí, para que nós possamos sair delas mais fortalecidos de quanto entramos. Tá certo? Então, esses informes que eu gostaria de dar, abrir se alguém tiver alguma pergunta, algum conselheiro tiver alguma pergunta, para a gente poder partir para o encerramento. Tá certo? Lembrando também, né, que conforme já foi descrito na ata anterior, que o conselheiro Gustavo, ele já não é mais o secretário, agora a Anaís, devido a um tempo já que ele me pediu para sair, porque ao acréscimo grande de atividades que ele tem na área. Então, ele já contribuiu bastante com a gente, e agora a Anaís está contribuindo com a gente nesse retorno como secretária. Ela vai estar fazendo a ata dessa reunião, vai ser disponibilizado no site, né, a ata dessa reunião, disponibilizado também a pesquisa, o resultado da pesquisa, com todas as contribuições que foram feitas. A gente vai disponibilizar tudo isso no site, para que fique ali documentado, que todos tenham acesso a qualquer momento a essas informações. Então, eu vou abrir um espaço, se alguém quiser fazer algum comentário. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo certo? Tudo bem? Então, se ninguém tiver algum comentário, eu vou partir para o encerramento. Tudo bem, pessoal? Bom, então, vou agradecer a todos pela participação, a todos os conselheiros, suplentes, titulares, a todos os que participaram também, membros da comunidade externa, pais de alunos, alunos, né, servidores administrativos, docentes que participaram dessa reunião. Eu vou agradecer a todos e encerrar a reunião. Certo? Obrigado a todos. Até mais.